Como evitar conflito entre os herdeiros numa situação de herança? Mas, na verdade, eu não tenho como falar em como evitar esses conflitos se eu não falar em como evitar o próprio inventário. Porque ele é a causa, ele é a raiz de todo o mal, de toda a divergência que acontece muito frequentemente entre os herdeiros numa situação de divisão de bens de herança. E eu te digo isso porque eu sou Thelma Carneiro, eu sou advogada, eu sou especialista em planejamento patrimonial da família e eu atualmente nas redes sociais trago conteúdos para você de tudo que está relacionado a planejamento patrimonial da família através de holding familiar. A pauta de hoje ela vem porque é muito comum que famílias se deparem com diversos conflitos, com diversas divergências de interesses quando a situação é uma partilha de herança. Então, como é que a gente pode abordar essa situação sem falar antes da causa, certo? Então, por que o conflito ele existe? Eu até desmembrei aqui 3 causas de conflitos, que a primeira situação ela vem da dor, tá? Ela vem do próprio luto, daquele conflito de emoções decorrente da perda desse ente querido, né? Um pilar da família, a pessoa que construiu não só o legado patrimonial, mas todo aquele alicerce emocional da família. Então, nós temos toda uma questão natural de dor, onde traz uma situação de confusão na hora da tomada de decisões, certo? Mas segundo, nós temos o quê? O conflito de interesses. Não dá para a gente exigir com que pessoas pensem da mesma forma, ajam da mesma forma, até a própria reação do luto, ela vem diferente. E atuando há décadas nessa esfera de inventário, a gente já identifica situações extremamente comuns e naturais nas mais diversas famílias, diferentes, padrões de vida diferentes, mas que sempre depois as reações, né, e as consequências que as famílias enfrentam nesse momento de reestruturação, né, pós-perda de um ente querido, é que a gente identifica que isso acaba acontecendo com todo mundo, né? E na verdade o quê? Então, essa segunda situação do conflito de interesses, depois cada um vai pensar de um jeito como é que vai tocar daqui para frente, né? E isso envolve também uma terceira situação, uma terceira causa, né, desse conflito, que são as próprias intervenções de terceiro, a opinião dos seus agregados, né, dos filhos, então netos desse patriarca que faleceu, desse constituinte do patrimônio que faleceu, então amigos, enfim, qualquer pessoa que esteja relacionada ao convívio daquele herdeiro vai trazer uma somatória de opiniões, né, aquele comum pitaco que a gente diz, trazendo com que aquela pessoa traga uma situação diferente de como é que ela vai agir diante daquele problema, né, daquela situação. E a gente tem ali, além dessas questões emocionais, nós temos uma principal causa também de conflito, que é a econômica, porque os herdeiros não têm a mesma situação e às vezes também não têm nem a mesma disponibilidade de como é que eles vão aportar recursos financeiros para resolver aquele problema, que é aquela partilha de bens. Então nós temos todos uma série de causas que trazem num conjunto o conflito de interesses entre os herdeiros, né? Então, essa é a principal questão ali do porquê que o problema vai ter uma série de consequências para ser resolvido, porque aí você pulveriza, né, todo um problema em pessoas diferentes, contexto pessoal e financeiro diferente. E aí, diante desse conflito, o que acontece? Se não tivermos um consenso entre eles, o que vai acontecer para partilhar toda essa herança? Ela tem que ir para a esfera judicial. Aí nós temos uma outra ótica de análise desse problema. Então, eu não tenho o consenso, o conflito só se resolve no judiciário, e o judiciário, hoje, infelizmente, ele traz um cenário de morosidade e de custo ainda maior. Então, com isso, ele se desdobra em anos, tá? De briga judicial, da morosidade com que o judiciário consegue atender a necessidade dessa família, por mais que nós tenhamos, sim, decisões exituosas e até, de repente, um fórum, uma comarca mais célere do que o normal, temos sim, tá? Eu não tô aqui para falar mal do judiciário, mas infelizmente o espelho, tá, o raio-x que nós temos num contexto nacional aqui,
como padrão do nosso judiciário brasileiro, é de morosidade e de custo, sim. Por quê? Até por conta do volume de processos, né? E aí entra até numa questão de que eu tenho um trabalho de formiguinha aqui no escritório, de que é desafogar o judiciário, né? E hoje o que eu tenho para falar para vocês sobre planejamento patrimonial da família, eu considero como a minha cereja do bolo, justamente porque é algo com que eu consigo me anteceder e com isso eu tiro do judiciário e um dia, se Deus quiser, eu vou ver, um projeto de vida que eu tenho, um plano de vida que eu tenho é viver para ver o judiciário trabalhar só no que ele precisa, né? Porque eu acredito que é só nisso que a gente traz a qualidade do judiciário novamente, é desafogando. E isso a gente tem uma parcela de culpa muito enfática, né? A banalização do judiciário, a questão de que aquela coisinha, né? Ah, não gostou, processa, não chore, processe. Tem páginas, assim, de memes que, infelizmente, a gente tem essa cultura de trazer tudo. Ah, então eu vou levar para o juiz para ele dizer o que eu tenho que fazer. E não, porque, na verdade, nós temos um princípio muito importante também para seguir aqui, é de que quando você não decide o seu futuro, quando você não toma as suas próprias decisões, um terceiro vai tomar. E dentro dessa sistemática do inventário, quando você não define o destino do seu patrimônio, como é que ele vai ser dividido, como é que ele vai ser administrado, como é que depois ele vai ali ser eternizado, que isso é o que o planejamento patrimonial da família permite, o Estado vai vir e ele vai determinar. Ele vai determinar em duas esferas, né? Na judicial, que aí depois o inventário é que vai desenrolar tudo isso, e na de imposto, né? Na tributária, é uma questão da legislação tributária, ele vai dizer o que você vai pagar, como é que você vai pagar exatamente para que isso aconteça. Então, a gente tem até essa frase, assim, muito objetiva para demonstrar para você que quando você não toma a iniciativa, o Estado vem e toma por você. E aí nós temos essa questão, então, do judiciário. Até para trazer para vocês aqui, né, uma questão de que eu não tenho como ser hipócrita e falar, né, que eu não faço inventário, porque muitas vezes eu não tenho nem como ajudar a família a não passar pelo inventário, porque ela já chega com a situação morte aqui, né, ela já chega com o falecimento desse ente querido aqui, e a gente não consegue fazer um planejamento patrimonial da família depois da morte, né? Ela tem que ser ainda em vida. E eu tenho uma situação aqui para vocês até conseguirem enxergar toda essa problemática, né, que traz os conflitos aí entre os herdeiros, é que, por exemplo, um inventário que eu fiz, até por conta das situações dos regimes de comunhão de casamento entre os herdeiros ali, quando tem uma situação de comunhão universal, esse bem, então, né, que ele está sendo herdado, ele comunica com o cônjuge, só que esse cônjuge já faleceu. Então, o que aconteceu? A gente tem um inventário duplo, porque é esposo e esposa, né, o patriarca e a matriarca falecidos, com 11 filhos. Desses 11 filhos, uma filha também já falecida ela tinha 9 filhos. Então agora a gente tem 10 filhos e mais 9 netos. Desses 9 netos, 2 desses netos também já são falecidos, tá? Então você vai vendo como é que tem esses desdobramentos. Mas até para eu não me prolongar muito dentro dessa situação que eu estou usando a título de exemplo aqui, eu tenho um inventário duplo, mas desses filhos aqui vivos, eu tenho situações de filhos vivos, mas viúvos, então, ou seja, o genro ou a nora desse patriarca já falecido, ele teria direito a essa herança se vivo ele fosse. Então, aqui gerou duas necessidades de sobrepartilha, porque o inventário desses genros e noras tinham sido feitos, tá? Então, não foi feito do patriarca, mas o desses agregados foram feitos. Mas o que vai acontecer agora? Se essa herança tinha que passar para ele se ele fosse vivo, no inventário acontece uma sobrepartilha, tá? E além dos inventários que precisam acontecer desses netos, também
falecidos aqui em razão dessa filha falecida. Então, assim, tá um desdobramento enorme, é uma coisa que era para ter sido resolvida em um ano e meio, a gente vai para 2 anos só de preparação documental e principalmente da família se preparar financeiramente para custear tudo isso. E, inclusive, é uma coisa que a gente fala do problema do inventário, do quanto um bem consegue resistir a quantos inventários. Então, ou seja, eu já tive 1, eu já tive 2, agora eu vou para sobrepartilha. Então, todas as vezes que eu tenho essa transmissão de herança, eu tenho uma incidência tributária em cima disso. É o ITCMD aqui em São Paulo, falando estado de São Paulo, ITCMD, mas outros estados são ITCD, então, enfim. Essa toda é uma questão da problemática do inventário e por que tudo isso vai borbulhando e o que a gente tem aqui de resultado? O conflito. E aí, dentro do judiciário, vem toda aquela questão, uma hora um quer uma coisa, depois o processo ele demora tanto que a pessoa até muda de ideia. Aí ela pode até chegar num consenso de um outro herdeiro, mas aí agora ele vai estar em desacordo com a finalidade do outro irmão Y, por exemplo. Então, gente, às vezes o processo ele demora tanto que a gente tem uma série de divergências, tá? Que vão mudando também ao longo do tempo. O ponto de vista, a vontade de um agora não é a mesma daqui a um ano e o processo está rolando e está rolando e está rolando. Aí uma hora ele fala, não, eu tenho o dinheiro. Demorou tanto que daqui 8 meses ele não tem mais o dinheiro. Então, gente, o problema, tá, das causas, das raízes do conflito, elas vão se desdobrando tanto que eu posso dizer que é impossível eu elencar aqui todas, tá, pontualmente num rol taxativo de quais são as razões. Então, a gente traz aqui exemplos mais comuns, mas numa situação específica pode acontecer vários tipos de causas para uma mesma razão, os conflitos de interesses entre os herdeiros. E aí vem toda essa questão, né, como é que a gente evita tudo isso? Com a antecipação. Tá? Com a antecipação, com o planejamento, e aí eu chego na situação que eu tenho como checkmate de prevenção aqui no escritório. É o planejamento patrimonial da família. É por quê? Porque aí, em vida, você define, você planeja, você organiza e você transmite em vida através de cotas sociais para os seus herdeiros, com o quê? Com uma prévia, tá? Então, eles já vão participar de toda essa organização, eles já vão saberem como é que isso vai chegar até eles, como é que eles vão receber essa partilha de bens, né? Então, não tem como ter conflito, porque já está tudo pré-estabelecido, né? É uma sistemática tão completa, a beleza do sistema patrimonial familiar, ela está justamente na antecipação, e eu falo que tem, até eu uso uma frase muito impactante, eu gosto dessas frases de impacto, porque a gente tem mania de aprender na porrada, né? E aí eu gosto de dar umas porradinhas leves aqui, né? Então, assim, aprendam comigo, tá? Contratos, eles devem ser feitos em tempos de paz para ser usados em tempo de guerra. Então, se eu já sei que lá na frente eu vou ter problema, eu vou ter conflito, eu já tenho previamente estabelecido aqui, documentado, que vai ser desse jeito. Então, quando chegar lá na frente, não vai ter o que ser questionado, porque foi discutido, foi planejado, foi organizado e foi definido que daquela forma seria feito, né? Então, quando eu não estiver mais aqui, quando você não estiver mais aqui, o seu patrimônio já estará organizado, transmitido e definido como ele vai ser, inclusive, administrado. Porque uma dúvida muito comum que as pessoas têm também é na questão de que, mas quando eu morrer, como é que vai ser feita a administração desses bens, a divisão desses bens, se na verdade tudo é cota social? Porque na verdade esses bens, eles são eternizados através do sistema, tá? Desse sistema empresarial que a gente coloca lá na célula cofre, a gente guardou, protegeu, dissolveu em cotas sociais e essas cotas sociais foram divididas entre os herdeiros. O herdeiro ele vai receber sim uma partilha de cotas sociais, porque esse bem ele não vai ser dividido, mas a administração dele vai, tá? Então é nesse momento prévio, tá, de antecipação em vida, de consenso, de reunião entre todo mundo, para atender todas as vontades, é que acontece a mágica, né, do consenso, da harmonia ali entre todo mundo, que não tá ali na confusão toda do momento turbulento, de determinar. Então, você pode ter um bem que vai ser administrado por um, que vai ser usado por outro, né? Então, como é que isso vai ser feito? Então, não precisa se preocupar com partilha, justamente porque o problema é partilhar, né? A partilha, ela é custosa, né? E ela pulveriza.
Então você perde patrimônio porque você está dividindo. Se você deixa ele num sistema único, né, com essas pré-definições de como é que eles vão ser usufruídos e administrados de uma forma prévia, você corta o mal pela raiz, você evita o conflito, porque todo mundo já sabe como é que isso vai funcionar. E aí o ditado é sábio, né? O que é combinado não sai caro, tá? Então é dessa forma, sim, que você evita todo o conflito dos herdeiros. E principalmente, a gente até sabe na mídia, né, vê muita disputa de herança, contestação de testamento, inclusive, né, então nós temos vários atores, né, globais, inclusive, a gente, né, ou não global, a gente tem o caso do Gugu aí, gente, quantos anos demorou para desenrolar o inventário do Gugu? E por quê? Por disputa de herança. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não é só coisa de artista, de famoso e de bilionário. A gente sabe, na prática, tá? Aqui eu vejo dia após dia o quanto as famílias acabam se desgastando, se afastando e cortando relações por conta de uma partilha mal feita, mal elaborada, desse interesse, tá? De divergência, né? De interesses conflitantes aí, e que, na verdade, eles poderiam simplesmente ter sido evitados com a questão da antecipação, né? É o planejamento prévio, é o consenso, então é a gente usar o momento ali, né, da harmonia, da tranquilidade de raciocínio, eu uso esse momento para planejar lá na frente, e quando o problema chegou, né, a gente passa por isso várias situações do nosso dia, né, a gente compra um carro, faz um seguro, porque quando eu tiver o problema, o seguro vai resolver para mim, né, eu tenho uma série de coisas, eu pago um convênio médico, porque quando eu tiver doente, o convênio médico vai me ajudar a resolver aquele problema, e aí a gente tem uma questão de uma questão cultural muito problemática, que é não pensar, principalmente no momento do inventário. A gente pensa no momento morte, mas a gente não assimilou ainda essa questão de como é que eu me antecipo e como é que eu evito o inventário. É só evitando o inventário que eu evito o conflito, tá? Então, é essa sistemática que, inclusive, eu vou trazer uma dica extra para vocês aqui, tá? Dentro do planejamento patrimonial, existe uma ferramenta que você coloca, você institui uma cláusula de solução de conflitos. Você traz uma situação de mediador, tá? Você elege um mediador para ele atuar num eventual conflito que pode surgir ali dentro do seu planejamento patrimonial, tá? Então, ou seja, você evitou o problema do inventário, porque você não tem divisão, você não vai ter conflito de interesses quanto àquela partilha. Mas se qualquer discussão da construção do planejamento, se ela surgir, você tem instituído no próprio sistema que ele tem que ser resolvido via mediação. E isso você também tira do judiciário. Então, você evita processo, você evita desperdício de dinheiro e você evita uma decisão judicial que não seja de acordo e nem tão justa como deveria. Tá? Então, você tem como se antecipar e fechar totalmente essas previsões dentro do momento de harmonia, gente, dentro do momento de paz, porque é só assim que a gente consegue pensar de uma forma objetiva e eficiente, tá? Então, inclusive falando disso, coloca aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre cláusula de mediação de conflitos como uma situação que você consegue evitar processos e discussões judiciais desnecessárias, tá? Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui. Não esquece também de se inscrever no canal. Eu falo muito sobre essa ferramenta de planejamento patrimonial da família. E me segue nas redes sociais também, tá? Instagram e Facebook. A gente tá lá com o @ThelmaCarneiroADV. Segue lá que a gente tem todos os dias conteúdo sobre esse tema que tá muito em evidência e não é modinha não, tá? A evidência vem justamente por conta da necessidade, por tudo isso que eu te mostrei aqui e principalmente por uma questão de educação patrimonial. Nós estamos evoluindo à medida do tempo e à medida da rapidez das informações online na palma da nossa mão, é que eu também me utilizo para chegar até você, para trazer essa realidade toda, tá? Então, eu fico por aqui, mas eu espero que você tenha absorvido de uma forma bem dinâmica e objetiva sobre essa questão de como é que a gente evita todo o conflito entre os herdeiros com um simples planejamento patrimonial da família, tá? Não se esquece, a regrinha é antecipação, é tempo de paz.